Capítulo 4 Nova murmuração dos israelitas contra Moisés. Deus, por meio de um milagre, confirma pela terceira vez a Arão no sumo sacerdócio. Cidades determinadas aos levitas. Diversas leis estabelecidas por Moisés. O rei da Idumeia recusa dar passagem aos israelitas. Morte de Miriam, irmã de Moisés, e de Arão, seu irmão, ao qual Eleazar, seu filho, sucede no cargo de sumo sacerdote. O rei dos amorreus recusa dar passagem aos israelitas. 157. Números 17. Depois que todos, diante de uma prova tão evidente, reconheceram que não fora Moisés, mas Deus mesmo quem havia constituído Arão e seus filhos no sumo sacerdócio, ninguém mais ousou contestá-la. Mas nem por isso o povo deixou de começar outra sedição, ainda mais perigosa e obstinada que a primeira, por causa do motivo que a fez nascer. Embora estivessem convencidos de que o que havia acontecido fora exclusivamente por ordem e permissão de Deus, eles passaram a imaginar que tudo sucedeu só para favorecer Moisés e a julgar que ele havia conseguido tanta coisa unicamente devido às suas solicitações e importunações, como se Deus tivesse por objetivo apenas reverenciá-lo e não castigar os que o haviam ofendido tão gravemente. Assim, eles não podiam tolerar o fato de terem visto morrer diante de seus olhos um número tão grande de pessoas cujo único crime, diziam, era o zelo demasiado pela glória de Deus e pelo seu serviço, e que Moisés se havia aproveitado disso para confirmar o irmão num cargo que nenhum outro mortal ousaria pretender, uma vez que os outros pretendentes haviam sido punidos daquele modo. Por outro lado, os parentes dos mortos animavam o povo, exortando a pôr um limite ao orgulhoso poder de Moisés, afirmando que a própria segurança deles o exigia. Logo que Moisés foi avisado disso, o temor de uma rebelião que poderia ser muito perigosa fê-lo reunir o povo. Sem manifestar saber do que se passava e das queixas que faziam, para não irritá-lo ainda mais, ordenou aos chefes das tribos que trouxessem cada qual uma vara. Sobre cada uma estaria escrito o nome de uma tribo, e declarou-lhes que o sumo sacerdócio seria dado à tribo que Deus indicasse como preferida às demais. Essa proposta contentou-os. Eles trouxeram as varas, e o nome da tribo de Levi foi escrito sobre a de Arão. Moisés colocou-as todas no tabernáculo e retirou-as no dia seguinte. Cada um dos chefes das tribos reconheceu a sua. O povo também as reconheceu, por meio de alguns sinais que haviam sido feitos. Estavam todas no mesmo estado que no dia anterior, porém a de Arão havia não somente produzido alguns brotos como também, o que era mais estranho, amêndoas maduras, porque aquela vara era de amendoeira. O milagre deixou o povo de tal modo admirado que o seu ódio por Arão e Moisés mudou-se em veneração, pelo juízo que Deus manifestara em favor destes. Assim, com medo de resistir-lhe mais, concederam que Arão doravante desempenhasse pacificamente esse grande cargo. Eis como, depois que Deus o confirmou uma terceira vez, ele ficou de posse do sumo sacerdócio, sem que ninguém mais se atrevesse a contestá-lo, e de que modo, após tantas murmurações e sedições, o povo finalmente ficou em paz. 158. Números 18 e 35. Levítico 14, 18 e 26. Temendo que a tribo de Levi, vendo-se isenta da guerra, se ocupasse demais com as coisas necessárias à vida e descuidasse o serviço de Deus, Moisés determinou que se dariam a essa tribo, depois de conquistado o país de Canaã, 48 das melhores cidades de todas as terras que se encontrassem, não se estendendo além de 2 milhas, e que o povo pagaria todos os anos a eles e aos sacerdotes a 10ª parte dos frutos que recolhesse, o que foi depois inviolavelmente cumprido. Falemos agora dos sacerdotes. Moisés determinou que das 48 cidades dadas aos levitas, 13 fossem cedidas àqueles, bem como a 10ª parte das 10º. Determinou também que o povo ofereceria a Deus as primícias de todos os frutos da terra, e aos sacerdotes, os primogênitos dos animais que podiam ser oferecidos em sacrifício, dos quais eles, com toda a sua família, comeriam a carne. Quanto ao animal que a lei proibia comer, em vez do primogênito oferecer-se-ia 1 cido e meio, e cada homem ofereceria 5 cidos pelo primeiro filho nascido. As primícias da lã, dos carneiros e das ovelhas eram também devidas aos sacerdotes, e os que coziam pão deveriam trazer-lhes bolos.
Número 6. Quando os chamados nazireus, porque faziam voto de deixar crescer o cabelo e não beber vinho, cumpriam o tempo de seu voto e vinham apresentar-se diante do templo para cortar o cabelo, traziam as suas ofertas ao Senhor. Quanto aos que se haviam consagrado ao serviço de Deus e renunciavam voluntariamente a um ministério ao qual se haviam obrigado, deviam dar aos sacerdotes 50 sidos o homem e 30 a mulher. Os que não podiam pagá-lo, entregavam-se à discrição dos sacerdotes. Os que matavam os animais para comê-los em particular, e não para oferecer a Deus, eram obrigados a dar aos sacerdotes o intestino grosso, o peito e a espada à direita. Isso Moisés determinou para os sacerdotes, além do que o povo oferecia pelos pecados, como dissemos no livro precedente. Ele queria que as mulheres, as filhas e os criados tivessem parte em tudo, exceto no que era oferecido pelos pecados, do qual apenas os homens que exerciam o ofício divino podiam comer, isso somente no tabernáculo, no mesmo dia em que as vítimas eram oferecidas em sacrifício. 159. Números 20. Depois que Moisés acalmou a sedição e ordenou todas essas coisas, mandou avançar o exército até a fronteira dos idumeus e enviou na frente alguns embaixadores ao rei, para pedir-lhe passagem, com a promessa de não causar dano algum ao país e de pagar todas as coisas que tivesse de tomar, até mesmo a água, se ele quisesse. O rei não aceitou a proposta e veio com armas contra os israelitas, para resistir-lhes a passagem ou caso decidissem entregar à força. Moisés consultou a Deus, que o proibiu de tomar a iniciativa da guerra e determinou que voltassem para o deserto. 160. Nesse mesmo tempo, na lua nova do Xântico, 41 anos depois da saída do Egito, Miriam, irmã de Moisés, morreu. Enterraram-na publicamente, com toda a magnificência possível, sobre um monte de nome Sem. O luto durou 30 dias, e quando terminou Moisés purificou o templo, deste modo. O sumo sacerdote matou o próximo do campo, num lugar bem limpo, uma novilha vermelha sem mancha e que ainda não havia suportado o jugo, mergulhou o dedo no sangue e borrifou 7 vezes o tabernáculo. Mandou pôr a novilha inteira, com pele e intestinos, no fogo e lançou dentro um pedaço de madeira de cedro com hisopo e lã tingida de escarlate. Um homem puro e casto reuniu as cinzas e colocou-as num lugar muito limpo, e todos os que tinham necessidade de ser purificados, quer por haverem tocado na morta, quer por terem assistido aos funerais, lançaram um pouco de cinzas na água da fonte, onde mergulharam um ramo de hisopo e com ele se aspergiram no 3º e no 7º dia, passando assim a estar purificados. Moisés ordenou que continuassem a observar essa cerimônia após a conquista do país, cuja posse Deus lhes havia prometido. 161. Números 20. Esse admirável guia conduziu em seguida o exército pelo deserto da Arábia e quando lá chegou, ao território da capital do país, que antigamente se chamava Arsei e hoje se chama Petra, disse a Arão que subisse a uma alta montanha, que serve de limite a esse país, porque era o lugar onde teria fim a sua vida. Ele subiu, despojou-se dos ornamentos sacerdotais à vista de todo o povo e com eles revestiu a Eleazar, seu filho mais velho e sucessor, e morreu, com a idade de 123 anos, na primeira lua do mês, que os atenienses chamam Hecatombion, os macedônios, Lous e os hebreus, Saba. Assim, Moisés perdeu no mesmo ano a irmã e o irmão. E todo o povo lastimou a morte de Arão durante 30 dias. 162. Números 21. Depois disso, Moisés avançou com o exército até o rio Arnon, que nasce nas montanhas da Arábia, e depois de atravessar todo o deserto, entra no lago Asfaltite e separa os moabitas dos amorreus. É um país tão fértil que basta para sustentar os seus habitantes, embora sejam numerosos. Moisés mandou embaixadores a Sihon, rei dos amorreus, para pedir-lhe passagem, nas mesmas condições que havia proposto ao rei da Idumeia. Mas o soberano também recusou o pedido e reuniu um grande exército para se opor aos israelitas, caso tentassem passar o rio. Capítulo 5. Os israelitas derrotam os amorreus em seguida ao rei Og, que vinha no auxílio destes. Moisés avança na direção do Jordão. 163. Moisés julgou não dever tolerar aquela recusa tão ultrajosa do rei dos amorreus.
Além disso, considerando que o povo por ele conduzido era tão indócil e inclinado à murmuração e que a ociosidade, unida à necessidade na qual se encontravam, podia facilmente levá-los a novas rebeliões, julgou conveniente tirar-lhes o motivo. Consultou a Deus para saber se deveria abrir passagem pela força, e ele não somente o permitiu, como prometeu-lhe ainda a vitória. Assim, Moisés empreendeu a guerra com toda a confiança e encheu seus soldados de esperança e de coragem, dizendo-lhes que era chegado o tempo de satisfazer o desejo de ir à guerra, porque Deus mesmo os levava a empreendê-la. Tão logo receberam permissão, tomaram as armas com alegria, puseram-se em batalha e marcharam contra os inimigos. Os amorreus, vendo-os vir-se com tanto entusiasmo, ficaram de tal modo apavorados que se esqueceram da própria audácia. Muito mal resistiram ao primeiro embate e depois fugiram. Os hebreus perseguiram-nos com tanta violência que não lhes deram oportunidade de se reunir de novo, lançando-os em grande desespero. Sem conservar ordem alguma, os amorreus procuravam chegar às suas cidades, para se defenderem com segurança. Mas como os hebreus não podiam admitir uma vitória imperfeita, sendo extremamente ágeis e muito hábeis em se servir da funda e de todas as armas próprias para se combater de longe, e estando armados ligeiramente, ou alcançavam os fugitivos, ou detinham a golpes de funda, dardos e flechas os que não podiam alcançar.